Bom, pessoal, a gente começa aqui a nossa aula 2, certo? E o que a gente vai estar abordando aqui na aula 2 vai ser especificamente mais para a questão dos Estados Unidos do século XIX, a seu processo de expansão, seu processo de fortalecimento, tá? A gente sabe que em 4 de julho de 1776 ocorre o processo de independência dos Estados Unidos, mas estamos falando especificamente dos Estados Unidos no século XIX. É bom lembrar a vocês que no século XIX a gente vai ter uma onda de transformações, dentre elas já vimos aqui as duas ondas revolucionárias de 1830 e 1848, e é nesse contexto também que se insere a partir de 1848, a chamada Segunda Revolução Industrial e, consequentemente, a chamada corrida imperialista para a Ásia e para a África. Nesse contexto também estão inseridos os Estados Unidos da América no século XIX. Nesse momento que a gente vai estar abordando aqui, a gente vai estar falando dos Estados Unidos a partir da chamada Guerra de Secessão. E nessa Guerra de Secessão, pessoal, a gente vai estar observando que a gente vai destacar a chamada a independência e suas conquistas, a conquista do oeste americano, que é a expansão para o oeste americano, e as consequências dessa Guerra de Secessão. Tá? Antes de mais nada, é preciso que se destaque o que a gente tinha antes, né? Que é as chamadas 13 colônias controladas pela Inglaterra. Em 1776, em 4 de julho de 1776, ocorre a independência dos Estados Unidos. Justamente, pessoal, a partir dessa data é que a gente vai ter um avanço no que vamos chamar aqui de hegemonia americana. Eu preciso destacar com vocês algumas características básicas dessas colônias americanas, dentre elas as colônias do norte e as colônias do sul. A gente vai observar dentro dessas características do norte e do sul que vai ser muito distinto o processo de dominação. Enquanto o norte ele era protestante, tinha uma economia mais descentralizada, né? Na policultura, tinha fábricas, né? Isso vai diversificar bastante e vai ajudar bastante, por exemplo, em relação às ideias que vai estar pautada aqui na parte norte. Enquanto o sul vai estar vivendo um processo escravocrata, a partir da monocultura, um sistema de plantation, vai fazer com que a gente prolongue mais aqui as lutas internas na parte sul. O que a gente vai definir, o que a gente vai conceituar, por exemplo, como independência das 13 colônias da América? Então, vai ser um movimento inspirado nos princípios iluministas, mais uma vez eu repito aqui, a gente não tem como, ou não teria como, terceiro ano, a independência dos Estados Unidos acontecer sem inspiração de alguma coisa. Então, o iluminismo ele vai contribuir para a independência dos Estados Unidos em 1776. O que é interessante nisso tudo, pessoal? Que a França participa apoia os nortistas na questão do processo de independência. Ela luta em parte na parte norte-americana com o processo de independência. Isso vai fazer com que também a França ela saia derrotada em relação à Inglaterra e gaste muito em relação ao movimento americano. Consequentemente, se eu estou falando de 4 de julho de 76, eu estou falando apenas de alguns anos depois, porque em 1789 ocorre o que na França? A chamada Revolução Francesa. Então observe que o envolvimento da França em relação à independência dos Estados Unidos não foi tão positivo, porque a monarquia francesa do Luís XVI gastava muito com eventos desse tipo e acabou, por exemplo, endividado. Então, a partir desse momento aqui, que o iluminismo, as colônias americanas começaram a beber dos ideais iluministas, vai possibilitar, por exemplo, a independência das 13 colônias. Professor, quais serão as consequências a partir da independência dos Estados Unidos? Primeira consequência, pessoal, vai ser a elaboração de uma Constituição
americana, que será elaborada em 1787, né? E essa Constituição americana, após a independência dos Estados Unidos, em 4 de julho de 1776, ela vai trazer algumas características, dentre elas a República Federativa, o presidencialismo, e nesse caso aqui, o primeiro presidente americano vai ser o George Washington, tá? A divisão dos poderes, que já existia lá no Iluminismo, né, que era o criado por Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, direito à liberdade, que não existia, né, você sabe muito bem que os Estados Unidos eram controlados pelos ingleses, pelo rei inglês, né, igualdade jurídica, proteção à propriedade privada, o voto censitário, esse voto censitário que era aquele pautado na renda, índios negros e mulheres não tinham direitos. Infelizmente, assim como no Brasil e em outros locais, pessoal, a mulher, o negro e o índio, isso foi assim surreal ao longo da história. Professor, por quê? Porque deixou ao longo de um grande tempo a participação desse povo à margem da sociedade. Você sabe muito bem que, assim como no Brasil, em grande parte da América, ou na maioria na América inteira, a gente vai ter essa dificuldade de participação através da sociedade, da política, do voto, coisa parecida, tanto para índios, quanto para negros, quanto para mulheres, né? Outras consequências em relação à independência dos Estados Unidos. Vai ser um dos primeiros movimentos que vai ter base iluminista, né? E a independência dos Estados Unidos, pessoal, ela vai ser muito importante porque ela vai influenciar outros movimentos na América. Dentre esses movimentos na América vai estar a independência do Haiti, em especial da América Espanhola, né? Vai ter uma importância muito grande no processo de independência da América Espanhola. Do Brasil, nem tanto. Professor, por que do Brasil nem tanto? Porque o Brasil só ocorre, pessoal, em 7 de setembro de 1822. Eu estou falando aqui, pessoal, de 1776, né? Então, isso aqui vai ser muito importante porque só lá adiante, terceiro ano, só lá adiante, né, que de fato existirá um reconhecimento desse processo de independência, né? Professor, como assim? Em 1887, de fato, a declaração de independência por Thomas Jefferson. Observe que ocorre a independência em 4 de julho de 1776, mas a declaração só é assinada anos depois, tá? Com a Constituição. Outras consequências propostas a partir da independência vai ser a repercussão nos países europeus, né? Ou seja, a burguesia vai se opor ao absolutismo, né? Não irá mais concordar com esse controle monárquico, ao mercantilismo e aos privilégios da nobreza. Não fazia mais sentido eu, enquanto burguês que tinha condição, que bancava a monarquia, ficar dependendo de monarquia. Né? Se eu tinha os americanos que agora estavam independentes e via que era algo positivo e lucrativo, eu, enquanto burguês, vou me atrelar a outros pensamentos, não mais ao pensamento da nobreza dos monarcas. Então, essas ideias, a partir de agora, que ocorreram na América, nos Estados Unidos, serão colocadas em prática. E qual que vai ser os princípios básicos aqui? Busca da felicidade, da liberdade, igualdade jurídica, separação entre Estado e Igreja, em especial os fins do privilégio de nascimento. O que é isso aqui? Eu nasço nobre, eu vou continuar sendo nobre. Isso aqui não vai existir mais, tá? Essa vai ser uma das ideias. No entanto, a gente vai ter o quê? A Revolução Francesa, rebeliões na Itália, na Irlanda, buscando aí o seu processo de independência. Ainda nos Estados Unidos, no século XIX, eu vou ter a corrida ou a conquista para o Oeste e a chamada Guerra de Secessão. E o que vai ser a conquista para o Oeste, pessoal? Ou a marcha para o Oeste? Na verdade, pessoal, os americanos, a gente vai ter dentro do processo histórico americano a chamada escassez de terras férteis na região do Atlântico. Daí havia uma conquista, uma luta de outros povos que controlava a região, tá? E como seria a partir de agora para os Estados Unidos conquistar esse espaço, né? Ou seja, uma saída para o Atlântico não se tinha. Então, a única saída era partir para o oeste. E é nessa região que começa agora um processo de dizimação ferrenho,
né? Inclusive dos indígenas americanos, mas também, além de conquistar terras, buscava também ouro e prata. É aí que ocorre, por exemplo, conquistas de ouro, de novas terras, e é na corrida para o oeste que começa a se desenvolver também as chamadas linhas férreas. Disse que esse processo de expansão ele vai demonstrar aí um avanço econômico dos Estados Unidos, que começa a surgir o telégrafo, o trem, né? Todo nessa perspectiva da conquista para o oeste. Como que eles vão conseguir conquistar essas terras, pessoal? Alguns meios eram propostos aqui. Primeiro, pela compra, pela diplomacia e pela própria guerra. Quando não era possível pela compra, ia tentando dialogar, incorporando territórios que eram, por exemplo, de países europeus ao território americano. Quando não, era através da conquista mesmo, na base da guerra. Na conquista para o oeste, a gente tem a parte básica aqui da região do México, né? E a marcha para o oeste, né, vai ser marcada justamente por morte, controle do território indígena e a ideia do avanço da modernização. Eu não sei se eu coloquei uma imagem aqui, mas que mostra, por exemplo, uma mulher sobrevoando o território dos Estados Unidos e um monte de carruagem atrás, que representa aí a modernidade chegando. Outro tópico aqui, pessoal, é chamado a Guerra de Secessão. E o que é a secessão? Separação, né? Então eu vou ter aqui na Guerra de Secessão a luta que envolverá tanto o norte quanto o sul. Enquanto o norte era industrializado, o sul vai ser latifundiário. Esse vai ser um modelo interessante no poder americano, no território americano, porque a gente vai perceber que enquanto o norte ele se desenvolvia de forma industrializada, o sul permanecia agrário, né? A partir do processo de independência, né, a ideia de desenvolver indústria e comércio vai começando a alterar não somente a parte norte, né? Então, o que ocorre a partir de agora? Né? O norte começa a influenciar o sul no processo de independência também, que eram separados, né? A Guerra de Secessão é justamente isso. Então, a influência entre os dois vai ser muito relevante agora para o processo de independência. Então, por volta de mais ou menos 1860, já estava consolidada a expansão, o domínio, né, do território americano. Havia um aumento muito grande da população em relação ao mercado interno. Havia um progresso no meio de comunicação e transporte e tudo mais. E havia uma imigração europeia muito grande dentro do território americano. Então isso vai ser muito relevante a partir de agora, porque a mão de obra que vai chegar, que é a mão de obra europeia, vai também começar a solidificar a qualidade do que era feito dentro do próprio território americano. Dentro da Guerra de Secessão, né, a gente vai ter o chamado mundo antagônico, os nortistas e os sulistas. Como eu disse lá atrás, né, os nortistas que eram industrializados, o trabalho era assalariado, também existia escravidão, mas não como, não existia escravidão, essa escravidão aqui é daqui, tá? Não existia escravidão e era considerado desenvolvido. Em relação ao sul, eu vou ter uma região agrária, escravista, né? E isso vai fazer com que o processo que vai considerar a independência dos Estados Unidos se prolongue mais tempo. Quais são as principais diferenciações entre essas duas regiões? Tanto norte como nordeste, essas são as principais características, né? Como eu tenho uma região industrializada, logo eu vou ter burgueses e operários na luta. No centro-oeste também era considerado agropastoril, né, com colônias desbravadores. Já no sul, latifúndio agroexportador. Né? O grande problema dessa região, mais uma vez, vai ser o massacre de indígenas. Então, pessoal, estamos já... Aqui eu tenho, mais uma vez, né, em relação à Guerra de Secessão, a seguinte característica. Enquanto o Norte tinha como título a ideia de união, aqui eu tenho os estados chamados confederados. Essa é a bandeira praticamente que vai prevalecer após a independência dos Estados Unidos, né? Até os dias de hoje. Então eu tenho o Partido Republicano,
protecionismo e abolicionismo. Aí você pergunta, poxa, professor, então a ideia de partido republicano e democratas que existe até hoje nos Estados Unidos vem daqui? Pois é, pessoal, democratas e republicanos, desde o processo da independência americana, que eles existem lá, tá? Então, enquanto os nortistas defendiam o protecionismo e o abolicionismo, o fim da escravidão, ou os sulistas, que eram chamados de confederados, ou democratas, defenderão o livre-cambismo e o escravismo. Então, observe que as lutas, mesmo nesse contexto já do final ou meados do século XIX, continua ainda ferrenha entre nortistas e sulistas. Outra política pesada dos americanos era chamada política do Big Stick. Professor, o que era a política do Big Stick? A política do Big Stick, pessoal, era também conhecida como política do grande porrete, né? O América para os americanos. Ora, logo que os americanos tornam-se independentes, eles começam agora a implantar a sua ideologia, o seu controle também na América, nos países da América Central, especificamente. Tanto que, se vocês pararem para analisar, Cuba era de controle de posse americana. Só a partir de 1850 é que o Fidel ele vai chegar ao poder em Cuba, pessoal, e implanta a ditadura socialista. Então a política do Big Stick é uma política implantada pelos americanos a partir da sua independência no controle da sua expansão territorial. Tá? Quando não se expandia territorialmente, se expandia através do controle econômico e financeiro. Daí a ideia de política do Big Stick. Tá? Ou você obedece às ideias americanas ou você vai sofrer intervenção desse país. Aqui eu tenho uma demonstração do que eu estou te dizendo, né? Da região caribenha, na ilha de Cuba. E, mais uma vez, a representatividade disso que eu estou te pontuando. Bom, pessoal, a nossa aula termina aqui. Espero que eu tenha sido claro em relação à minha fala, que você compreendido também, tá? Não adianta só falar e você não compreender, certo? E a partir de agora a gente vai para a nossa atividade, não vai para casa, é atividade de sala, de aula, certo? E das páginas que o professor vai indicar para vocês. Então a todos um forte abraço e até amanhã com a nossa aula de arte, ok?